Olá! Neste vídeo, resolverei 15 questões da banca FGV sobre aritmética. Este conteúdo faz parte do edital do Processo Seletivo IBGE 2022 para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Bom, vamos começar entendendo o que poderia ser pedido no processo seletivo, já que no edital está escrito aritmética. Na verdade, é um tema bem amplo, muitas coisas poderiam ser pedidas, destaquei aqui as principais para vocês. Então, dentro de aritmética, poderíamos ter questões envolvendo operações fundamentais. Essas operações fundamentais são aquelas operações normais da matemática mesmo. Adição, subtração, multiplicação, divisão, até mesmo potenciação e radiciação. Então seria uma possibilidade. Também poderia ser cobrado os conjuntos numéricos, essencialmente aqueles conjuntos numéricos importantes. Números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Dentro desses números racionais e, consequentemente, dos reais, você tem números na forma fracionária e na forma decimal. Também poderiam ser pedidos exercícios envolvendo múltiplos de divisores, com destaque a máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, ou até mesmo questões envolvendo regra de 3 e porcentagem. Tais são os principais. E aí alguém poderia se questionar, então o que não é aritmética? Não é aritmética quando você tem a álgebra, que é quando você tem variáveis. Então, se eu pegasse aqui uma equação, uma função, não entraria nesse tema. Então, como é um tema muito amplo, eu optei por trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer exercícios da banca FGV. Então, vai ser todo baseado em questões de concursos anteriores. Quando tiver alguma teoria que eu acho que é importante vocês saberem ali na hora para entendimento, eu vou explicar ali rapidamente, mas dentro da própria questão. Por que eu vou fazer dessa forma? Senão ficariam vídeos muito longos e até um pouco cansativos. E trabalhar com questões acaba sendo até mais, motiva um pouco mais. Por outro lado, talvez algumas pessoas dentro de uma questão gostariam de uma explicação mais detalhada de alguma teoria que foi usada ali. Nesses momentos eu vou indicar outros vídeos que já tem aqui no meu canal, onde essas explicações são dadas de forma detalhada, com toda a teoria e assim por diante. Então, dessa forma, acho que vai ficar bem interessante. Vocês vão conseguir sim entender o que é necessário dentro do tema aritmética. Antes de começarmos, não perca tempo, já se inscreva aí no canal e continue acompanhando tudo que eu estou trazendo aí para vocês relativo ao processo seletivo IBGE 2022. Eu optei por dividir essas questões em dois vídeos, em duas partes. Então hoje falaremos sobre alguns desses tópicos e no próximo vídeo vocês terão então exercícios resolvidos, explicações sobre os últimos, que seria a regra de 3 e porcentagem. As questões que eu vou utilizar aqui na aula vão estar disponíveis em formato PDF na descrição do vídeo. Então, se você quiser tentar fazer primeiro e depois assistir o vídeo para corrigir e tirar dúvidas, seria uma ótima forma aí de estudar. Então, está aí disponível, vocês podem entrar na descrição que vocês encontram aí para baixar em formato PDF. Primeira questão. As cidades A, B, C e D estão conectadas por estradas e a tabela a seguir mostra as distâncias rodoviárias em quilômetros entre duas quaisquer delas. E aí mostra ali uma figura. Carlos, Lucas e Mateus viajaram com seus carros de A até C por caminhos diferentes. Carlos foi direto de A até C, Lucas foi de A até B e depois de B até C, e Mateus foi de A até D, e em seguida de D até C. É correto concluir que... Bom, gente, o que eu preciso que vocês entendam para resolver essa questão? Que vocês compreendam que esse desenho traz, na verdade, uma tabela. E até faz parte também do edital você interpretar tabelas. Então, eu já estou aproveitando e falando alguma coisa sobre isso. Por quê? Alguns poderiam pensar que isso é uma figura, que vai ter que fazer o caminho aqui dentro. Não é isso, é mais simples que isso. Se você precisa saber a distância entre o A e o B, bastaria cruzar essa linha com essa coluna e saberia que de A até B você tem 44 quilômetros, por exemplo.
Ah, mas se eu precisasse de A até C, eu teria 63 quilômetros. E assim por diante, tá? Coloquei alguns aqui só para exemplificar, mas todos os outros você tem. Se eu precisar de A até D, 20. Ah, de A então já sei todos. E B? B com C é 32. B com D é 50. E finalmente C com D, 52 km. Se você entendeu isso daqui, você vai resolver essa questão com muita facilidade. Porque olha só, vamos entender cada caminho, na verdade, cada distância por cada caminho que eles fizeram, começando com o Carlos. Carlos foi direto de A até C. De A até C eu até escrevi aqui, ó, 63 km. Eu cruzei aqui o A com o C e deu aqui no 63. Então, o Carlos já tem 63 quilômetros. Lucas foi de A até B e depois de B até C. Vamos por partes. De A até B. De A para B são 44. Só que além disso, ele pegou de B até C. Agora eu vou cruzar o B com o C. Vai estar aqui, ó, nesse 32. E eu vou simplesmente somar 44 mais 32. Lembra que eu falei que a aritmética tem operações básicas? Gente, eu sei que nem precisaria, mas eu vou fazer só para mostrar. Nós não podemos usar calculadora, né? Então, tem que relembrar aí quem não está muito acostumado, se desacostumou, na verdade, a fazer continhas aqui à mão mesmo. Então, se eu pegar começando da unidade, 4 mais 2 dá 6, e depois 4 mais 3 dá 7. Então, ele percorreu, na verdade, 76 quilômetros. Não se preocupe com unidade, tá? Todas estão em quilômetro, então a comparação vai ser tranquila. Finalmente, Mateus. Mateus foi de A até D. De A para D são 20 quilômetros. E depois ele foi de D até C. Entre D e C são 52, tá aqui. Então bastaria somar 20 mais 52, que dá 72 quilômetros. Tudo que nós precisávamos está aqui. É só julgar as alternativas agora. O que diz a letra A? Que Lucas percorreu 3 quilômetros a mais que Carlos. Bom, Lucas percorreu 76. Carlos percorreu 63. Então, se eu subtrair 73 menos 63, isso aqui vai dar 13. Então, na verdade, não são 3. A letra A está errada. Letra B. Carlos percorreu 8 quilômetros a menos que Mateus. Carlos fez 63 e Mateus 72. Se eu pegar 72 menos 63, vai dar 9. Ele falou que percorreu 11 a menos. Também está errado. Letra C. Mateus percorreu 4 quilômetros a menos que Lucas. Lucas fez 76 e Mateus 72. Opa, se eu subtrair aqui, 4 quilômetros. Exatamente o que ele me disse. A resposta está na letra C. Mas vamos ver por que os outros estão errados. 2 deles percorreram a mesma distância. Não é verdade. Carlos 63, Lucas 76 e Mateus 72. Todos diferentes. Está errada a letra D. E a letra E, os 3 percorreram um total de 201. Só para conferir, tá? 63 mais 76 mais 72 vai dar 211. Ele disse que é 201, também está errado. Já tínhamos aqui o gabarito, letra C. Questão 2. Léo atendeu em média 24 pacientes por dia durante 3 dias seguidos e 32 pacientes por dia durante os 2 dias seguintes. Nesses 5 dias de trabalho, Léo atendeu um total de pacientes igual a... Gente, é uma questão bem fácil, alguns até estranhos. É possível cair questões fáceis? Sim. Né? A gente encontra algumas bem tranquilas mesmo. Mas tem que ter um pouco de atenção. E vão ver que envolve aritmética, coisas básicas mesmo. Então ele fala que atendeu 24 pacientes durante 3 dias. Então se eu olhasse só esses 3 dias, eu vou escrever aqui total de pacientes, ele teria atendido então ao todo 3 vezes 24. Só que ele depois atendeu por mais 2 dias. E nesses outros 2 dias ele atendeu 32 cada. Então você vai somar o resultado dessa multiplicação pela quantidade de dias vezes a quantidade nesses dias. 2 vezes 32. É isso, gente. A questão é resolver essa continha. O cuidado aqui, eu até coloquei também proposital para lembrar isso, é que vocês têm uma ordem correta para resolver. Entre multiplicação e soma,
a multiplicação é feita primeiro. Se você quiser uma teoria um pouco mais detalhada sobre as operações básicas e até mesmo sobre essa questão do que vem primeiro ou não, vocês vão encontrar em um vídeo que já tem aqui no meu canal, que foi voltado ao concurso do Banco do Brasil, mas que vocês podem estudar também por ele, tá? É bem completo, onde você vai ter uma explicação com teorias, exemplos feitos cálculo a cálculo, mostrando um passo a passo. Fique à vontade aí para acessar esse vídeo que existe aqui já no meu canal. Bom, mas e aqui? Vou fazer a multiplicação. Vou multiplicar primeiro, então 3 vezes 24. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então isso aqui deu 72. Mais, agora é 2 vezes 32, ou 32 vezes 2. Não tem como fugir, gente, é fazer a continha mesmo. Tem gente que faz mais direto, não tem problema. Eu gosto de mostrar assim como que é feito. Então 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 3 dá 6. Agora bastaria eu somar 72 mais 64. 4 mais 2 dá 6 e 7 mais 6 dá 13. Ao todo, então, ele atendeu 136 pacientes. Já é a resposta que você encontra na letra D. Questão 3. 7 amigos jantaram em um restaurante e combinaram dividir a conta igualmente entre eles. Na hora de pagar, um deles notou que tinha esquecido a carteira e, portanto, estava sem dinheiro. Assim, cada um de seus amigos teve que pagar um adicional de R$ 14,50 para cobrir a sua parte. O valor total da conta foi... Gente, isso aqui daria para a gente montar em forma de equação, colocar variável, modelar, mas aí fugiria do tema que nós estamos discutindo, que vai cair, que é aritmética, né? Já iria para álgebra. Mas por que então eu coloquei? Porque também dá para fazer só com aritmética, só entendendo a lógica e fazendo algumas continhas, que é a forma que eu vou fazer. Então vamos pensar um pouquinho. Eram 7 amigos. Quando um deles esqueceu a carteira e estava sem dinheiro, por quantos foram divididos a conta? Por 6. E esses 6 amigos tiveram que pagar o próprio valor mais a parte daqueles 7 amigos. Mas nós vamos começar assim. Quanto foi a conta de cada um deles? Como é que eu vou saber isso? Por essa informação aqui. Quando você teve que pegar o valor da conta de um deles e os demais, que eram 6, tiveram de pagar, então, na verdade, a conta de cada um deles, em especial desse que esqueceu a carteira, mas é o mesmo valor para todos, seria 6 vezes esse valor adicional que eles pagaram. E aqui está o segredo da questão. Se você multiplica quem vai pagar pelo valor que cada um teve de pagar a mais, você descobre quanto ficou a conta desse 7º amigo. Mas você já sabe que o valor é o mesmo para todos. Então, esse aqui vai resolver a questão. Como é que eu faço isso? Bom, vou sugerir aqui uma forma. Esse último zero eu não preciso colocar na hora de montar a conta. Eu vou pôr 14,5 e vou montar a multiplicação vezes 6. Ah, mas e essa vírgula e tudo mais, gente? Uma das estratégias que eu uso é você multiplicar e esquecer dessa vírgula a princípio. Multiplique como se fosse 145 vezes 6. Depois eu explico o que a gente vai fazer aí com essa vírgula, essa casa decimal. Então, 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 4, 24, com mais 3, 27. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Então, ficaria isso daqui. 870. Mas nós temos aqui essa casa decimal, uma casa após a vírgula. Temos só aqui no primeiro fator, poderia ter no segundo também. Então, apenas uma casa. Então, eu vou andar uma casa da direita para a esquerda, que vai fechar aqui. Na verdade, R$ 87 foi o valor da conta de cada um deles. Mas não perguntou isso. Perguntou o valor total da conta. Mas agora ficou fácil. Por quê? Se eu sei que um deles tinha que pagar 87, todos os outros também. Então, virou agora uma multiplicação dos 7 amigos, aí eu incluo de novo aquele que esqueceu a carteira, porque a conta dele vai ser dividida entre os outros também, pelo valor da conta de cada um. Basicamente, 7 vezes 87. Tá, já vou pôr o resultado aqui, depois vocês montam a continha aí e confiram. A resposta vai dar R$ 609. Esse é o gabarito da questão, que está na letra I. Questão 4.
Certa pistola fabricada pela Imbel tem carregador que comporta, no máximo, 17 balas. Uma unidade do Exército deseja abastecer completamente 180 carregadores dessas pistolas. Sabe-se que cada caixa de munição contém 200 balas. O número mínimo de caixas de balas que devem ser adquiridas para realizar essa tarefa é... Bom, vou resolver essa questão, primeiro, encontrando o total de balas que serão necessárias. Bom, então nós temos aqui que cada carregador comporta 17 e ele quer abastecer 180 carregadores. Então, qual seria o total de balas que ele precisaria? 180 vezes 17. Como é que nós podemos montar essa continha? Vou fazer aqui. 180 vezes 17. Gente, algumas pessoas aprendem a desconsiderar esse zero e acrescentar no final. Funciona. Mas aqui eu achei mais fácil mantê-lo. Não vai atrapalhar muita coisa aqui, não. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pelo 7. Então, eu vou fazer 7 vezes 0, que dá 0. Depois, eu vou fazer 7 vezes 8, que dá 56. Faz 5. E, finalmente, 7 vezes 1, que dá 7. Mais 5, 12. Agora, eu continuo fazendo com 1. Só que eu começo exatamente aqui na mesma coluna onde 1 estaria. Mas multiplico, inclusive, pelo 0, da forma que eu montei. Então, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 1 dá 1. Aí você vai completando para a esquerda. E no final você vai somar isso daqui. Pensa o primeiro 0, depois 6 mais 0 dá 6, 8 mais 2 dá 10, vai 1, e somando 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, ele vai precisar de 3.060 balas. Acontece que ele quer saber o número mínimo de caixas que ele precisa, e cada caixa contém 200. Então, o número de caixas seria exatamente pegar esses 3.060 balas que ele precisa e dividir por 200. Vamos montar essa continha também. Então, outra forma de escrever divisão seria em forma de fração. Se eu pegar aqui 3.060 e dividir por 200, a primeira sugestão que eu vou fazer é cortar um zero de cada um e dividir 306 por 20. Então, começamos. Começando com 1. 1 vezes 20 dá 20. Quando eu subtrair 0 menos 0, 3 menos 2, 1. Sobrou o resto 10. Desço 6. E agora eu encontro o número que mais se aproxima aqui, abaixo do 106, que vai ser o 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2, 10. E vai sobrar resto 6. Se eu quisesse continuar, eu poderia. Eu acrescentaria uma vírgula, desceria um 0 e continuaria fazendo. Mas eu não preciso. Por quê? Ele quer o número mínimo de caixas. E aí essas caixas não vão ser fracionadas. Na verdade, ele precisaria de 15 caixas mais 6 balas. Mas não tem jeito. Então o que ele vai ter que fazer? Comprar 16 caixas. É o número mínimo. Vai sobrar bala? Vai. Mas se ele comprar 15, vai faltar. E não pode faltar. Então tome cuidado que isso aqui não vou chamar de um peguinha, mas algo que exige um pouco mais de atenção. Então, na verdade, o gabarito está na letra C. Porque ele vai precisar, no mínimo, de 16 caixas, mesmo que sobrem balas. Questão número 5. Felipe comprou alguns pares de meia e gastou um total de R$90. Alguns pares custaram R$12 cada um e os outros custaram R$15 cada um. Sabendo que Felipe comprou pelo menos um par de R$15, o número máximo de pares de meia de R$12 que Felipe comprou foi. Gente, é uma questão bem interessante, vocês vão entender por quê daqui a pouco, porque ela existe também um raciocínio um pouco mais interessante. Olha só. Quando ele fala que ele comprou pelo menos um par de R$15, eu vou trabalhar com essa possibilidade dele ter comprado apenas um par. Porque se eu conseguir dessa forma, ele vai conseguir comprar mais pares de 12 porque são mais baratos. Então, quanto menos de 15 ele comprar, mais de 12 ele comprará. Por isso, eu estou partindo do menor número possível de R$15. Então, vou pôr aqui, pares de R$15. E vou trabalhar com a hipótese de ser 1. Mas talvez não dê certo, aí vocês vão entender por quê. Se ele comprou um par de R$15 e ele tinha R$90, então o que sobrou? 90 menos 15.
que dá R$ 75. Então ele teria R$ 75 disponíveis para comprar pares de R$ 12. Então quantos pares de 12 ele poderia comprar com R$ 75? Bastaria eu dividir 75 por 12. Posso pôr assim em forma de fração ou com dividido? E eu vou fazer essa continha. Isso parece fácil, né? Mas tem um detalhe. Vocês vão ver aqui agora. Quando eu for jogar aqui na divisão, aqui vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12, vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais um 7. E vai sobrar resto 3. Então, olha só. Ele conseguiria comprar um par de R$ 15, 6 pares de 12 e sobraria R$ 3. Então a resposta é 6? Não. Por quê? Aí entra o detalhe que eu comentei. Não pode sobrar resto. Porque ele não está dizendo que ele tem R$ 90 e que vai ter troco. Ele está dizendo que ele gastou R$ 90. Eu falei, tinha um pontinho interessante aqui para pensar. E aí vocês vão ter que fazer, gente. Todo concurso, processo seletivo, ele lê com atenção. É nesses detalhes que às vezes a gente acaba errando. Não vai acontecer com vocês, tenho certeza. Então, se ele está me garantindo que ele gastou R$ 90, não pode ter sobrado troco. Com R$ 3 ele não compra nenhum par mais. Então, significa que está errado o que eu fiz. Esse 1 não pode ser a quantidade de pares de R$ 15 que ele comprou. Então, vamos fazer uma tentativa com 2. E vamos ver se vai dar certo. Bom, o que sobraria nesse caso? Se ele comprou 2, então ele gastou 2 vezes 15. Ele gastou 30. Então, o que sobraria? 90 menos 30, que dá R$ 60. Vou pôr aqui só 60. Então, ele teria disponível R$ 60 para comprar pares de 12 cada um. E quantos pares de 12 ele conseguiria comprar com R$ 60? É só dividir 60 por 12. E aí vamos fazer essa continha. O segredo não pode sobrar resto aqui. E olha só o que vai acontecer. Se eu jogar o 5, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Aqui é menos, tá? 60 menos 60, zerou. Não sobrou troco. A nossa resposta está aqui. 5 pares. Tá bom? Então, com esses R$ 90, ele comprou 2 pares de 15 e 5 pares de 12. Essa seria a forma de ele ter usado totalmente os R$ 90 e o máximo de pares de meia de R$ 12 que ele conseguiria comprar. Então, nosso gabarito está na letra B. Questão número 6. Bia quer comprar chicletes para seus amigos. Na loja onde ela vai comprar, cada chiclete custa R$ 1, mas há pacotes de 5 chicletes por R$ 4 e pacotes de 10 chicletes por R$ 7. Com R$ 90, o número máximo de chicletes que ela pode comprar nessa loja é... Olha, gente, também tem um raciocínio bem interessante aqui nessa questão. Ele quer saber o máximo de chicletes que ela vai comprar. Por onde eu vou começar? Embora não seja obrigatório, eu vou fazer uma continha rápida aqui para saber quanto sairia cada chiclete se ela comprasse apenas um, se ela comprasse o pacote de 5 e se ela comprasse o pacote de 10. Porque, por lógica, quanto mais você compra dentro de um pacote, a tendência é que saia mais barato cada unidade. Isso é o que o bom senso nos diz. Mas eu quis conferir. Então, quando está saindo valor unitário, repito, nem era obrigatório fazer isso aqui, dá para resolver a questão sem isso. Mas você estaria arriscando um possível detalhe que de repente a questão tem, que é de repente você comprar o pacote fechado e sair mais caro a unidade. Não é muito lógico, mas também não seria impossível. Então, eu estou conferindo isso, o valor unitário. Então, se ele comprar sai a R$ 1. Se ele comprar o pacote de 5, então eu ia dividir. Ele custa R$ 4, eu divido por 5. E aí, quanto daria isso daqui? Eu estou aproveitando também para relembrar como é que faz essas continhas, tá? Naquele vídeo que eu sugeri, tem isso também detalhado. Bom, não dá, o 4 é menor que 5, então eu já começaria colocando um 0, e acrescentando um 0 aqui. Agora vai dar 8. 8 vezes 5 dá 40, então está saindo a 80 centavos cada unidade se eu comprar dentro do pacote de 5. E finalmente, se eu comprar o pacote de 10,
ele está saindo a R$ 7,00. Então, se eu dividir 7 por 10, vai dar 70 centavos. Deu uma lógica, tá? Quando eu compro o pacote maior, cada unidade sai mais barata. Por que eu quis dizer isso? Porque significa que eu vou ter que comprar o máximo de pacotes de R$ 10 que eu puder. Quando não der mais, porque o valor não é suficiente para o valor fechado de R$ 7,00, aí eu compro o máximo de pacotes de 5 que eu puder. E se sobrar troco, eu compro chicletes individuais. Esse é o segredo dessa questão. E aí agora vamos começar. Quantos pacotes de 10 ela vai conseguir comprar? E como é que eu vou fazer essa conta, né? Bom, ela tem ao todo R$ 90,00. Então ela vai conseguir comprar 90 dividido por 7, porque cada pacote custa R$ 7,00. Vou fazer a continha aqui do lado, tá? Aqui vai dar 1, subtrai sobra 2, desce o 0. Aqui vai dar 2. 2 vezes 7 dá 14, subtraindo sobra 6. Então vai conseguir comprar 12 e vão sobrar R$ 6,00. Vou destacar aqui então, ó. 12 com 10 chicletes cada um. Depois a gente vai ter que multiplicar para saber quantos chicletes ao todo. Agora com a sobra, ela vai comprar o máximo de pacotes de 5 chicletes. E como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar o que sobrou e dividir pelo valor de cada pacote. Cada pacote custa R$ 4,00. Então é 6 dividido por 4. Vamos fazer a conta. É simples, eu vou fazer, tá? 1 vezes 4 dá 4, sobra 2. Só dá para comprar 1. Porque o que sobra, R$ 2,00, não é suficiente para comprar um segundo pacote. Então apenas 1 com 5 chicletes. E aí quantos chicletes individuais? Né? Sem estar no pacote. Cada um custa R$ 1,00. Aqui eu vou dizer que sobraram R$ 2,00, tá? Então quantos eu vou poder comprar com R$ 2,00? 2. Esse chiclete com uma unidade cada. Bom, eu fiz esse destaque aqui só para fazer a continha final agora. Então, quantos chicletes ela vai poder comprar no máximo? 12 pacotes vezes 10 chicletes cada, mais um pacote com 5 chicletes, mais 2 chicletes individuais. Essa continha aqui, tá? 12 vezes 10 vai dar 120. 1 vezes 5 dá 5, mais 2. 120 mais 5 mais 2 dá 127 chicletes. Essa é a resposta da questão. O nosso gabarito está na letra I. Então percebam que deu para treinar bastante as operações básicas, por isso está dentro de aritmética, mas tem todo um raciocínio aqui também envolvido. Uma questão bem interessante. Questão número 7. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é... Exercício aí sobre fração, né? Se for trabalhar, se estiver falando sobre teoria de conjunto, estaria dentro dos números racionais, né? Consequentemente dentro dos números inteiros. Se você quiser saber mais sobre esses conjuntos numéricos importantes, tem também vídeo aqui no meu canal, onde esse material, esse conteúdo é explicado bem detalhadamente. Bom, gente, eu vou trabalhar primeiro imaginando quanto ela vai comendo e quanto vai sobrando. Vamos lá? Então, ela comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Então, nós vamos entender que o chocolate inteiro é a barra, um inteiro. E desse um inteiro é que ela foi comendo a fração. Por que eu falo isso? Porque eu gosto sempre de dizer que frações também têm uma referência. Fração sobre o quê? Né? E tem exercícios que tentam complicar com isso. Então, eu aproveito para explicar. Aqui não. É simples por quê? Porque é um inteiro. E toda fração vezes 1 vai dar ela mesmo. Então, vai ficar sobre um inteiro mesmo. O que ela comeu inicialmente? Ela comeu 1/4. Então, o que sobrou desse chocolate? Sobrou um inteiro menos o que ela comeu, que é 1/4 desse inteiro. Por isso que eu falei que simplificou. Né? Basta colocar 1/4 aqui, não precisa multiplicar por nada.
E como é que eu faço isso, gente? É subtração com denominadores diferentes, é mínimo múltiplo comum. Só que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 é 4. Aí eu vou dividir esse 4 pelo antigo denominador, que aqui é 1, vai dar 4 vezes 1, 4. E faço a mesma coisa com a outra fração. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Agora que estão com o mesmo denominador, você subtrai o numerador, 4 menos 1 dá 3 e permanece o denominador 4. Então, dessa barra de chocolate, o que sobrou é a parte, né, de 3/4 sobre ela. Bom, mas além disso, ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Olha aqui onde vocês vão ter que ter mais cuidado. Ela não comeu 1/3 da barra inteira, que seria 1/3 vezes 1. Ela comeu 1/3 do que sobrou. 1/3 de 3/4. E como é que eu faço isso, gente? É uma multiplicação, tá? Quando você quer fazer uma fração de uma fração, basta multiplicá-las. Então, você vai pegar 1/3 vezes 3/4. E uma dica que eu vou dar nesses casos é que se der para simplificar, você pode. Né? Ou então você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mas depois vai ter que simplificar a fração. Então, ficou, na verdade, 1 vezes 1, que dá 1. E aqui eu cortei o 3, virou 1. 1 vezes 4, que dá 4. Então, ela comeu mais 1/4 dessa barra. Então, o que sobrou no final? Bom, sobrou o que tinha sobrado antes, que era 3/4, menos o que ela comeu agora, que é 1/4. A boa notícia é que aqui os denominadores já são iguais. Então, basta subtrair 3 menos 1, que dá 2, e manter esse denominador, que seria, então, 2/4. Só que se você procurar essa resposta aqui, não vai encontrar, porque, em geral, as respostas ficam na menor fração possível. E a menor fração possível significa dividir o numerador e o denominador pelo maior valor comum entre eles. Isso se chama máximo divisor comum. Aqui está bem simples, é o 2 mesmo, tá? Eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, dando resultados exatos. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, e agora sim temos o gabarito da questão. Essa resposta se encontra na letra A. Questão número 8. Uma equipe de trabalhadores de determinada empresa tem o mesmo número de mulheres e de homens. Certa manhã, 3/4 das mulheres e 2/3 dos homens dessa equipe saíram para um atendimento externo. Desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é... Tem várias maneiras de resolver, tá, gente? Eu vou tentar fazer um raciocínio aqui que facilite, né, que vocês realmente possam entender. Então, eu vou tentar descobrir, do total de pessoas, qual era a parte das mulheres e dos homens. E aqui tem uma informação assim, um pouquinho disfarçada, mas que é importantíssima. Que ela tem o mesmo número de mulheres e de homens. Sabe o que significa isso? Que se eu me preocupasse apenas com o total de pessoas ali dessa equipe, então, 1/2 seria formado por mulheres e 1/2 seria formado por homens. Poderia ser diferente. E essa informação, como não está escrito aqui em forma de fração, às vezes é difícil de enxergar. Estou chamando a atenção para isso. Então, do total, se eu considerar que o total é 1 inteiro, 1/2 formado por mulheres, 1/2 formado por homens, já que a quantidade é a mesma. Agora, vamos pegar quantos saíram para atendimento externo. De mulheres. 3/4 das mulheres. Então, 3/4 de 1/2. A ideia de que a fração tem uma referência, que na verdade é 3/4 vezes 1/2. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador, vai dar 3, e embaixo 4 vezes 2 dá 8. Aqui, quando eu faço isso, eu mantenho aqui como referência o total de trabalhadores, que é aquele 1, né? Seria o inteiro. E dos homens? O que diz ali? Dos homens foi 2/3, mais 2/3 do que eu sei que representa os homens em relação ao total, que é 1/2. Ou seja, 2/3 vezes 1/2. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Mas na verdade aqui eu posso cortar. Posso simplificar, ficou na verdade 1/3. 1/3. Bom, gente, aí que tá.
Ele quer, na verdade, que eu crie uma relação apenas do que foram para atendimento externo. Ou seja, eu quero saber a fração das mulheres que foram para atendimento externo em relação a todos que foram para atendimento externo. Então, vou colocar aqui do lado para ficar bem claro para vocês. Eu tenho tentado trazer de uma maneira bem didática para vocês entenderem bem. Mas se ainda assim ficar dúvida, coloca ali embaixo, né, no chat. Assim que possível eu respondo. Então, olha só. Quantos ao todo foram? Né, total. É só somar os homens e as mulheres. 3/8 mais 1/3. Aqui, de novo, eu tenho que tirar mínimo múltiplo comum. Entre 3 e 8 dá 24. Aí eu faço assim. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. E aí, se eu somar, isso aqui vai dar 17 sobre 24. Considerando isso fração sobre o total de trabalhadores da empresa. Em momento algum eu perdi essa referência porque eu fui criando as relações. E as frações das mulheres de atendimento externo? Eu já tenho 3/8. Então, quando ele quer a fração de mulheres, está escrito isso lá no enunciado, tá? Dos que foram ao atendimento externo, vou abreviar aqui. É só dividir 3/8 pelo total 17 sobre 24. Isso aqui estaria dentro de um outro conteúdo, gente, chamado razão, que também está dentro de aritmética, então não estou fugindo, tá? Quando você cria uma fração, na verdade está criando uma relação que na matemática chamamos de razão. Então vou pegar essa quantidade de mulheres 3/8 e dividir pelo total 17 sobre 24. Operações básicas. Uma das formas, mantém a fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Se era 17 sobre 24, fica 24 sobre 17. Essa é uma das formas de fazer. Quando eu inverto a fração do denominador, eu transformo na multiplicação. Aí a multiplicação é direta, tá? Não vai cruzar. Quem aprendeu a cruzar é porque não inverte aqui. Só chama a atenção, vai dar certo, mas tome cuidado. Gente, eu posso fazer a continha ou posso tentar simplificar. Por exemplo, 24 com 8. Em concurso, é interessante você simplificar quando possível. Trabalhar com números menores, você ganha tempo. Se eu simplificar, eu dividir 24 por 8, na verdade, aqui sobra 3 e aqui sobra 1. E aí eu faço 3 vezes 3, que dá 9, e 1 vezes 17, que dá 17. E aqui está o que o exercício nos pediu. Em relação ao total dos que foram ao atendimento externo, qual é a relação das mulheres, qual a fração das mulheres? Que deu 9 sobre 17. Essa resposta está na letra E. Questão número 9. Considerando o conjunto 1, 2, 3, reticências, 49, 50. Então está variando de 1 em 1 até chegar a 50. O número de múltiplos de 4 ou de 6 é... Gente, agora vamos entender. Quais são os múltiplos de 4 dentro desse conjunto? Na verdade, o que são múltiplos? São aqueles resultados que você obtém ao multiplicar o número referência, que no caso é o 4, pelos números naturais. Multiplica por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Então, o que seriam os múltiplos de 4? 4 vezes 1, que dá 4, que está dentro desse conjunto que vai de 1 até 50. 4 vezes 2, que dá 8. 4 vezes 3, que dá 12. Na verdade, é só acrescentando de 4 em 4. Então, vai ter o 16, o 20, o 24, o 28, o 32, o 36, o 40, o 44 e o 48. Então, quantos foram ao todo? Se você contar, isso aqui vai dar um total de 12. Bom, aí aqui alguns vão questionar. Pessoal, mas tem outra forma? Se fosse uma quantidade muito maior? Tem, gente. Mas eu vou fazer assim primeiro, porque, na verdade, ficou fácil, né? E como o conjunto não é muito grande, vai que cai um parecido com esse, você vai conseguir resolver assim. Mas, no final, depois que eu chegar na resposta, eu vou explicar uma outra forma que você poderia usar para chegar nesse valor 12 sem precisar escrever todos eles, tá? Então aguardem que eu vou fazer isso também. Agora eu vou fazer os múltiplos de 6. Mesma história, seria o resultado do 6 vezes 1, 6 vezes 2, então daria 6, 12, é só variar de 6 em 6. Então é o 6, o 12, o 18, o 24, o 30,
o 36, o 42 e o 48. Então, se você contar isso daqui, ao todo são 8. E aí aqui vai ter outro detalhe. Se eu somar 12 mais 8, vai dar 20. E eu poderia achar que o gabarito está na letra E, mas não está. Por quê? Porque quando eu pego o número de múltiplos de 4 ou de 6, eu não posso contar o mesmo número duas vezes. E tem números repetidos aqui. Esses repetidos eu tenho que contar uma vez só. Então eu tenho que excluir uma vez. Então quais são os comuns de 4 e 6? Um pouquinho na frente, tá? Quais são? O 12, perceba que ele está nos dois. O 24, está nos dois. O 36 está nos dois. E o 48 está nos dois. Ou seja, 4 números. Então, agora sim, quantos são os múltiplos de 4 ou de 6? Os múltiplos de 4, que são 12, somados com os de 6, que são 8, menos a interseção entre eles. Se eu estou usando um termo aqui de conjuntos, acho que todos entendem, menos os elementos comuns, porque eles foram contados duas vezes, tá? Então, eu estou tirando uma vez. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar ao total de 16, que está na letra C. Bom, gente, vocês viram que eu coloquei aqui que é uma questão adaptada. Na verdade, essa questão do concurso era uma questão de probabilidade. Ele perguntava a probabilidade de pegar um número ser múltiplo de 4 ou de 6. Como não faz parte aqui do edital de vocês, eu adaptei porque eu achei ela bem interessante, uma oportunidade de falar de múltiplos, que é uma coisa que pode sim cair, já que está dentro da aritmética, tá? Foi só uma adaptação que eu fiz para continuar sendo o assunto que nos interessa e aproveitar uma questão que era uma questão muito boa, né, para a gente estudar. Tá, mas eu prometi para vocês que eu ia mostrar uma outra forma de chegar nesses valores aqui, o 12, o 8 e o 4, sem precisar escrever todos, porque se o exercício resolver fazer uma questão onde o conjunto referência, esse aqui é muito grande, talvez não seja viável fazer todos eles. Então, vou fazer de uma outra forma. Vou fazer aqui do lado quantos seriam os múltiplos de 4, tá? Qual que é o segredo? Eu vou pegar o meu conjunto aqui e vou olhar o maior valor, que é 50. E vou verificar se o 50 é divisível por 4. Então, eu faria isso aqui, ó, 50 dividido por 4. Né? Aqui seria 1, aqui sobraria 1, 10. E eu perceberia que não é, porque vai sobrar resto. Aqui daria 2. Então, quer dizer que aqui sobraria, 4 vezes 2 dá 8, sobraria 2. Então, o 50 não é múltiplo de 4. E qual é o último múltiplo de 4 desse conjunto? Agora ficou fácil, tá vendo que o resto deu 2? É só fazer 50 menos 2. Então, na verdade, o último múltiplo de 4 seria o 48. Beleza. O que eu faço agora, gente? Divido 48 por 4, só isso. Então, aqui ficou 1 vezes 4 dá 4, zerou. Desço 8, 2 vezes 4 dá 8, zerou. Quantos são os múltiplos de 4? 12. Beleza. E os múltiplos de 6? Vou fazer a mesma coisa. Tá, só pra gente ganhar tempo, o 50 não é divisível por 6, tá? O último aqui desse conjunto, eu sempre vou procurar o último. Vou voltando até chegar no último deles que seja divisível. O último é o 48 também. Então, se eu dividir 48 por 6, vai dar 8. Então, são 8 os múltiplos de 6. Ah, tranquilo, eu não preciso escrever todos eles. Ó, 12, 8. Só preciso da quantidade mesmo. Mas e agora? Como é que eu vou saber os comuns? É aqui que você tem que ter mais cuidado. Para saber quantos eu tenho repetidos, aí eu terei que fazer o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Aproveitar para relembrar isso, né? A gente vai fatorando aqui pelos números primos. Começa do 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Enquanto tiver algum divisível, eu continuo. 2 por 2 dá 1. Agora não dá, então eu ponho 3, fica 1 e 1. O que você vai perceber? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Sabe o que eu faço agora? Eu pego o maior comum entre eles, que é o 48, e divido por 12, que é o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou pegar aqui, que vai dar 4, e vai zerar. Então, eu vou tirar 4. Exatamente a continha que eu fiz.
12 mais 8 menos 4. A diferença é que por esse método eu não precisei escrever quais são. Eu apenas fui fazendo pela divisão. Quando é que é interessante usar esse segundo método aqui? Quando esse conjunto aqui dado for muito grande. Vou pegar valores grandes. Aí talvez não seja viável reescrever todos eles. Esse aqui eu já tinha dito no início, eu optei por fazer das duas formas porque era viável. Não eram tantos valores assim e acho que ficou bem fácil de vocês entenderem ou para o método ou pelo outro e provavelmente vocês entenderam os dois. Vão poder até escolher na prova se tiver alguma questão sobre esse assunto. Questão número 10. O número inteiro n dividido por 7 deixa resto 3. O número n mais 50 dividido por 7 deixa resto, e aí coloca ali. Também há várias maneiras de fazer, daria para montar até uma equação, modelar e resolver. Mas eu vou fazer por aritmética mesmo. Na verdade, eu vou explicar para vocês uma lógica. Esse número n não foi dado, mas quando ele fala que ele dividido por 7 deixa resto 3, na verdade, qualquer valor que eu jogar aqui, que mantenha esse resto 3, depois daria certo aqui embaixo. Mas eu vou mostrar isso, eu não vou só falar, vou provar o que eu estou dizendo. Gente, o primeiro número inteiro dividido por 7 que deixa resto 3 é o 10. Como é que eu sei disso? Porque existe uma forma de entender isso. Na verdade, se eu pegar o 7, multiplicar por 1 e somar o resto, vai dar 10. Então, 10 seria o menor inteiro que deixaria resto 3. Quer conferir? Vamos conferir, não tem problema não. Olha só, 10 dividido por 7. 1 vezes 7 dá 7, sobra 3. Então, o 10 seria o número. Mas o que aconteceria se ao invés do 10 eu jogasse o número 10 mais 7? Porque é assim que funciona, tá? Se o 10 é, o 17 também é. Vamos conferir? Ó, se eu pegar 2 vezes 7, 14, vai sobrar 3 do mesmo jeito. E depois, tem mais? Tem, é só somar 17 mais 7, o 24. O 24 também deixaria resto 3. 3 vezes 7 dá 21, resto 3. Tá vendo? Então, qualquer outro que eu pegasse daria. Mas o que o exercício quer? O n mais 50. Se o n fosse 10, o n mais 50 seria 50 mais 10, seria o 60. Agora eu faço a continha. Qual o resto que isso aqui deixaria? 60 por 7. Na verdade, o número que eu vou jogar aqui é 8. 8 vezes 7 dá 56. E sobra resto 4. Já é a resposta? Gente, é. Só que eu quero provar por que é. Então, o que aconteceria se ao invés do 10 eu pegasse o 17? O que seria o n mais 50? Seria 50 mais 17, seria 67. Se eu pegar 67 dividido por 7? Bom, aqui na verdade vai dar 9. 9 vezes 7 dá 63. O que vai sobrar? 4. Ah, vou fazer mais um. Né? São infinitas possibilidades. Se eu pegasse o n mais 50 e o n fosse 24, ia ser 74. Se eu dividir 74 por 7, aqui vai dar 1, 0. Desço 4 e, na verdade, aqui já não daria mais. Colocaria o 0 e sobraria o resto 4. Enfim, independente qual n eu pensasse, sempre que eu pegasse esse n e o resto fosse 3, ao somar 50 a ele, o resto daria 4. Então já até sabíamos, o gabarito está na letra D. Não é a única maneira de resolver essa questão, mas a maneira que eu imaginei será mais fácil para explicar para vocês. Questão número 11. Álvaro, Bento, Cláudio e Danilo estão, nessa ordem, em uma fila que possui ao todo 50 pessoas. Sabe-se que, ao mesmo número de pessoas antes de Álvaro e depois de Danilo, há 10 pessoas entre Álvaro e Bento, há 7 pessoas entre Bento e Cláudio, há 13 pessoas entre Cláudio e Danilo. A posição de Cláudio na fila é... Bom, vamos resolver só por aritmética, tá? Sem fazer equação nem nada. Álvaro, Bento, Cláudio e Danilo estão nessa ordem. Então, propositalmente, acredito, já colocou aqui letras diferentes. É o ABCD nessa ordem, tá? Álvaro, Bento, Cláudio e Danilo. Ao todo, nós temos 50 pessoas. Então, eu vou colocar essa observação aqui. Imagina que isso aqui é a nossa fila, tá? Estou representando esquematicamente.
50 pessoas. O que mais que eu tenho que levar em consideração? Que algumas pessoas esquecem que o Álvaro é uma pessoa, que o Bento é uma pessoa, que o Cláudio é uma pessoa e que o Danilo é uma pessoa. Por quê? Porque quando ele fala quantos há entre eles, ele não está considerando esse valor. Se você se esquecer disso, vai errar. Vamos lá, o que mais está dizendo? Há o mesmo número de pessoa antes de Álvaro e depois de Danilo. Né? Como eu falei, eu poderia até chamar de X aqui, mas não vou fazer porque senão a gente vai para a parte de álgebra, não nos interessa. Mas eu sei que esse valor aqui é igual a esse. Isso já vai me ajudar daqui a pouco. Há 10 pessoas entre Álvaro e Bento. Aqui há 10. Há 7 pessoas entre Bento e Cláudio. Aqui há 7. E há 13 pessoas entre Cláudio e Danilo. Aqui há 13. Então, quantas pessoas há contando do Álvaro até chegar no Danilo? E aí, por isso que eu fiz questão de falar desse 1. Porque você não poderia se esquecer deles. Né? Além, claro, daqueles que estão entre eles. Então, fazer uma soma de todos esses fatores. 1 mais 10 mais 1 mais 7 mais 1 mais 13 mais 1. 1 mais 10 dá 11 mais 1, 12. Com mais 7, 19 mais 1, 20. Mais 13, 33, mais 1, 34. Olha só, são 50 ao todo. Nós já temos aqui 34. Quantos faltam? Faltam, na verdade, 50 menos 34. Faltam 16 pessoas. Mas nós sabemos que há o mesmo número antes de Álvaro e depois de Danilo. Então, antes de Álvaro, que é o mesmo que depois que Danilo, é só dividir 16 por 2. Eu vou ter 8 pessoas. Agora eu consigo responder. Qual a posição de Cláudio na fila? Bom, já tem 8, mais 1, 9, com mais 10, 19, com mais 1, 20. Com mais 7, 27. Fica meio bagunçado aqui, tá, gente? Podia ver de outra cor, mas nem precisa. Ó, 27. Então, quem é ele? O 28º. Nessa sequência. E a resposta se encontra na letra C. Questão número 12. O valor da expressão 2 vezes, abre parênteses, 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 até chegar no menos 2016 mais 2017 é. Talvez, posso estar enganado, essa seja a questão mais difícil dessa lista que eu passei. Mas eu vou explicar uma lógica aqui e acredito que vocês vão entender e provavelmente até resolveram e podem ter acertado. Como é que eu pensei em fazer isso, gente? Se eu pegasse aqui do final, pegasse 2 a 2, o que vocês iam perceber? Que se eu pegar menos 2016 com mais 2017, que na verdade é 2017 menos 2016, daria 1. Ou seja, sempre que eu partir de um negativo, né, anterior, e pegar o próximo, né, que é o seu sucessor positivo, vai dar 1. E eu posso começar a fazer isso a partir do menos 2. Né? Por isso que eu mostrei do final, para saber por onde começar. Eu vou deixar esse 1zinho aqui de fora dessa história por enquanto. Então, se eu pegar menos 2 mais 3, vai dar 1. Menos 4 mais 5, vai dar 1. Menos 6 mais 7, vai dar 1. Então, eles vão meio que não se anulando, mas sempre o resultado dando 1. O que eu preciso descobrir, então, na verdade? Quantas vezes isso aqui acontece até chegar no menos 2016 mais 2017. E como eu vou fazer isso? Olha só, gente, o que eu quero que vocês entendam? Aqui eu tenho um primeiro valor, 1. Aqui eu tenho um segundo valor, 1. Aqui, segundo, deixa eu apagar um 0 aqui. Aqui eu tenho um terceiro valor, 1. E aqui, o que eu quero que vocês percebam? Que essa posição dele é sempre o número negativo dividido por 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse último aqui que eu vou fazer é 2016 dividido por 2, que dá 1008. Essa é a posição dele. Ou seja, entre esse menos 2 e o mais 2017, eu tenho esse número 1 contado 1008 vezes. Ótimo. Então, quer dizer que eu tenho, dentro desse intervalo, o valor 1008. Mas lembra que eu tinha deixado 1 de fora? Então, eu vou escrever de novo. Ó, 2 vezes. Esse pontinho é vezes. Esse 1 estava de fora. O que eu tenho do menos 2 para frente?
1008 positivo. Lembra que tinha dado mais um, mais um, mais um? Essa é a continha que vocês tinham que fazer. Então ficou 2 vezes 1 mais 1008, que é 1009. E 2 vezes 1009 dá 2018. Que nós vamos encontrar na letra C. Como grande parte dos exercícios de matemática, é possível que vocês tenham pensado em formas diferentes. Também, como eu sempre tenho feito, eu imagino aqui o jeito que seria, na minha opinião, a mais fácil. E dessa forma, esse exercício ficou bem viável e deu para treinar algumas coisas boas. Tá? A resposta, então, encontramos na letra C. Questão número 13. No tabuleiro representado a seguir, são colocadas 26 fichas. Cada ficha ocupa uma casa e cada casa ocupada só contém uma ficha. É correto afirmar que... Esse exercício poderia até ser considerado também de raciocínio lógico, tá? Porque a gente vai trabalhar com a ideia de que a gente tem algumas formas de fazer. E aí tem aqui depois as alternativas, o todo, alguma. Nós já temos vídeo aqui no canal também, né, onde eu expliquei um pouco sobre essas questões. O que vocês têm que imaginar, gente? As possibilidades. Como eu tenho aqui um tabuleiro, qual o tamanho desse tabuleiro? Quantas linhas e quantas colunas eu tenho? É importante contar isso daqui. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ao todo, quantas casas aqui eu tenho nesse tabuleiro? 5 vezes 7, que dá 35. Tá, mas por que eu fiz essa conta, gente? Porque nós temos ao todo 26 fichas. E eu queria saber quantas casas vão ficar desocupadas. Me ajuda a entender sobre as ocupadas, tá bom? Então, desocupadas, eu teria 35 menos 26. Eu teria, então, 9 casas desocupadas. Agora, onde estão essas casas desocupadas? Aqui é o grande segredo. Eu poderia imaginar uma possibilidade de eu preencher todas as linhas primeiro e deixar as casas desocupadas no final. Ou o contrário, ir preenchendo todas as colunas e deixar as casas desocupadas no final. Ou ainda dividir mais uniformemente. Então há várias formas. Mas aí agora, para não tentar adivinhar, eu vou ter que ler as alternativas e ver quais são coerentes ou não. Por isso que eu falei, envolve um pouquinho até de lógica aqui. O que diz a letra A? Que todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas. Ora, eu não tenho 9 desocupadas? Eu podia deixar as 9 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu teria uma possibilidade que uma coluna não tivesse casas ocupadas. Então, eu não posso garantir que todas têm pelo menos 3. Letra B. Então, a letra A está errada, tá? Letra B. Alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas. Vamos pensar nas linhas agora. Vamos pensar na possibilidade de eu poder distribuir isso aqui de algumas maneiras. Como sobram 9 casas, imagina então que eu deixasse as 9 assim, tá? E ocupasse as demais. Posso garantir que alguma linha tem pelo menos 6? Aqui nessa situação, sim. Só que não é a única possibilidade que eu tenho. Eu poderia ir preenchendo, sempre deixando casa desocupada em cada linha. Só que aí vem o detalhe. Será que eu conseguiria preencher colocando menos que 6 em todas? Estou tentando verificar se é possível ser falso isso daqui. Vocês vão ver que não é. Por quê? Eu tenho 7 colunas. Então, cada linha tem 7 casas. Então, imagina a seguinte situação. Se eu quisesse que nenhuma tivesse pelo menos 6, então elas teriam que ter no máximo 5 casas. Só que nós temos 5 linhas. E nessa possibilidade, o máximo que eu iria conseguir era encaixar 25 fichas. Ou seja, é impossível que eu coloque apenas 5 fichas, ou 5 casas em cada linha. Não daria para colocar as 26. Então, só para vocês entenderem, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim para todos. E aí, o que vocês vão perceber? Que eu já até fiz a multiplicação. Que eu consegui colocar 25. Onde eu vou colocar a outra? Qualquer lugar que eu colocar, sempre eu vou ter linha com
pelo menos 6 casas ocupadas. Eu fiquei um tempo maior na letra B porque ela é a resposta, tá? Está correto o que ele disse. Não há como ser diferente. Alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas. Ah, professor, mas e aquela outra possibilidade de eu pôr mais casas aqui e tirar daqui? Mesma história. Tem pelo menos 6. Alguma, não falou que são todas. E aí nós vamos garantir que isso está correto. Vamos ver por que as outras estão erradas? Ele fala que alguma coluna não tem casas ocupadas. Eu coloquei essa possibilidade, né? Não são 9 desocupadas? Eu podia pôr as 9 aqui, ó. Então eu vou ter alguma coluna com casa desocupada. Ele está falando que alguma não tem, né? Que é impossível isso acontecer. Não é impossível. Letra D. Nenhuma coluna tem mais de 3 casas ocupadas? Gente, também está errado, né? Não tem como eu pegar as colunas e colocar menos 3 ou menos. Por quê? Se eu coloco só 3 casas, são 7 colunas, eu só conseguiria encaixar 21 e são 26. E finalmente, todas as linhas têm pelo menos 4 casas ocupadas? Não. Eu posso, por exemplo, colocar desocupadas todas na última linha, que vão dar 7 mais 2 aqui. Então eu vou ter linhas, posso ter linhas que não tenha casa ocupada. Casa alguma. É possível. Então a letra E também não pode ser garantida. É possível? É. Mas a resposta correta é aquela que pode ser garantida. Isso está na letra B. Gente, para fechar o material, coloquei 2 questões da FGV que são de nível fundamental. Só coloquei porque são 2 assuntos que eu achei que valia a pena reforçar e não apareceu nos outros, né? E embora seja de nível fundamental, então impediria também de cair num concurso de nível médio, porque é de aritmética, está no edital. Então, olha, são questões bem simples, tá? Só para fechar mesmo o material. O que diz a questão 14? Assinale a opção que indica o resultado de 6 mais 4 vezes 5 menos 8 dividido por 2. Aqui é para você relembrar, né, e tem que saber para resolver, a ordem de se fazer essas expressões numéricas, assim que aparecem na literatura. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, multiplicações e divisões. Então, eu manteria aqui o 6, faria 4 vezes 5, que dá 20. E 8 dividido por 2 dá 4, só que menos dividido por mais vira menos. Então, menos 4. Agora é só fazer 6 mais 20 dá 26, e 26 menos 4 vai dar 22. O gabarito da questão está na letra B. Como eu falei, questão bem simples, mas só para realmente lembrar desse cuidado em relação à ordem com que você resolve operações. Questão número 15, também de nível fundamental, em concurso anterior, mas que treina a questão de números decimais. O menor número positivo n, tal que 2,34 mais 3,79 mais n, seja o número inteiro, é. Gente, olha só, eu vou somar o 2,34 com o 3,79 para começar. Soma normal, vírgula embaixo de vírgula, tá? Sempre assim. 4 mais 9 vai dar 13, vai 1. 7 mais 3 dá 10, com mais 1 vai 11. Mantém a vírgula. 1 mais 2 dá 3, com mais 3, 6. Então, na verdade, o que eu tenho é 6,13 mais n. Bom, eu quero o menor valor do n para que se torne um resultado inteiro. Então, o que eu preciso que esse n seja para que dê o número inteiro? Ou qual seria esse número inteiro? Gente, o menor valor possível vai fazer com que 6,13 chegue no inteiro mais próximo, que é o 7. Então, tem que encontrar um valor que, somado ao 6,13, dê 7. Que valor é esse? 7 menos 6,13, que eu vou montar da seguinte forma. 7,00 menos 6,13, tá? Eu tive que acrescentar os zeros para manter aqui o mesmo número de casas, vírgula embaixo de vírgula. É assim que a gente vai fazer a subtração decimal. Mas e agora? 0 menos 3 não tem jeito, então eu vou pegar emprestado do anterior. Mas ele já é 0, vou pegar emprestado do anterior. Então esse 7 vira 6, esse 0 viraria 10. Só que ele tem que emprestar para o próximo, então ele já virou 9. Para o último virar 10. Agora ficou fácil. 10 menos 3 dá 7, 9 menos 1 dá 8, mantém a vírgula, 6 menos 6 dá 0. Esse resultado deu 0,87. Menor valor de n,
para que esse resultado dê o número inteiro 7, que seria o mais próximo aqui. Resultado está na letra D. Com isso, fechamos esse vídeo e falamos sobre vários daqueles assuntos que estão dentro de aritmética. Teremos um outro vídeo, onde nós complementaremos falando principalmente sobre regras de 3 e porcentagem. Um grande abraço.